Eu sou o Edu, estamos começando mais um programa do Sem Podcast e o negócio está ficando sério, viu? Hoje nós temos a presença desse cara aqui, que é um colega já de longas datas, né? Ele que é filho do Gilberto Ferreira e da Elma Lopes, formado em odontologia pela UFC, pela Universidade Federal do Ceará, e educação física pela Universidade de Fortaleza, nossa querida Unifor, né? Professor professor da Unifor de ambos os cursos, tanto de educação física quanto de odontologia, professor da Unicristos e, quando ele arruma tempo, né, fazendo um trabalho, ao meu ver, sem puxada de sarro nenhuma, né, fazendo um ótimo trabalho em seu primeiro mandato como vereador da cidade de Fortaleza. Danilo Lopes, outra coisa, a mais importante que eu esqueci de falar, torcedor do Ceará Sporting Clube, doente, viu? Meu amigo, muito obrigado pela sua presença, viu? Por você disponibilizar um tempinho para a gente bater um papo. Obrigado, Dudu, pelo convite, né? Você como meu colega do curso de Educação Física, né? Eu fico muito lisonjeado em poder estar participando do seu podcast, da SEM. Cara, muito obrigado. E, gente, não esqueçam de, já aproveitando agora, vou falar no final também, de você se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, curta o canal e compartilhe também esse vídeo nas redes sociais, tá? Nos seus grupos de WhatsApp, tá bom? E o objetivo de hoje, galera, é nada mais, nada menos do que destrinchar um pouco o Danilo Lopes, também fora da vida corrida de profissional e político que ele tem. Vamos conhecer um pouco da vida dele e entender como ele se tornou nesse cara que hoje está buscando o seu espaço também dentro da política aqui do nosso estado, da nossa cidade e do nosso estado, né? Danilão, vamos começar, cara, falando um pouquinho aí, conhecendo um pouquinho, já que você tem essa função aí de vereador, né? Tá nesse cargo de vereador de hoje. Cara, tu nasceu em que bairro aqui de Fortaleza? Eu nasci, Dudu, no centro da cidade, né? Nasci na Avenida do Imperador, no Sal César Carlos, e fui criado também na Avenida do Imperador. Minha família toda vivia ali, Senador Alencar e Avenida do Imperador. A gente tinha uma família materna, né, que era família de origem libanesa, e eu fiquei até os 8 anos no centro. Né? A partir dos 8 anos, a gente mudou para o São João Tauape, né, para o Tauape, e minha mãe mora lá até hoje. Ah, cara, que legal. A família do meu pai é lá do Pio XII, lá do Venturoso. É a mesma coisa, o Pio XII era o antigo nome, né, do Tauape, e a mesma região, o mesmo bairro. Não sei se tu conhece um time de subúrbio que tinha total. O Venturoso, né? O saudoso Antigo Venturoso. Demais. Saudoso porque recentemente, de uns anos para cá, acho que nesse período de pandemia, aí o time veio a encerrar suas atividades. Mas né? era famoso no São João Tauape. E aí a tua primeira infância foi no centro e depois... No centro, brincando, né? Numa casa de um quintal muito grande, com siriguela, com caju, com saputi, com amigos de jogo, de brincadeira, de bola. Isso tudo foi a minha infância perto da minha família, sempre perto da minha família. E a partir da mudança também, a gente continuou anos 70, né? A gente tinha uma vida muito, muito livre e era muito cheio de brincadeira. Foi extremamente lúdica a minha infância, tanto no centro como no São João Tauape. São João Tauape eu tenho uma memória boa lá também, porque passei uma boa parte da minha infância na casa da minha avó lá, e a galera ainda brincava muito na rua. Demais. Ainda é um bairro muito... assim como aqui no Sumaré, né? São famílias que vivem lá há décadas, então não tem muita gente nova que chega porque ninguém sai, né? É um bairro bem delimitado, com a comunidade vulnerável, que é o Lagamar, né? Que também cresceu muito e que faz parte do bairro. Mas, graças a Deus, apesar de todas as dificuldades, a vida está melhor, né, do que era há 3 décadas atrás, que não se tinha acesso a nada. Aqui no Sumaré, eu nasci dentro do bairro, né? Hoje eu tenho 42 anos e
O bairro deve ter os seus 44 para 45, deve ser ali de 78, de 79, vamos lá, né? De 79 para 78. E eu vi todas as mudanças, eu vivi, posso dizer assim, que eu cresci junto com o bairro, vi todas as mudanças que nós tivemos aqui. Mas ainda tem, assim, aquela galera ainda que passa um tempinho, senta ali na calçada, curte aquele finalzinho de tarde, né? Isso a galera bem mais velha mesmo, como a gente costuma falar, os veteranos, né? O São João do Tauap, ele não teve muita mudança, né? É um bairro que ele não pôde crescer em altura, né? Em prédios, porque tinha a questão do sinal da Embratel. Então ficou muita casa e as casas são basicamente assim, as mesmas, a igreja, o quarto distrito. Então é um bairro que ele é muito peculiar nesse sentido. Aquela parte ali do Dionísio Torres ali, acho que é a parte mais alta da cidade, né? A Antônio Salles é a avenida mais alta de Fortaleza. Né? Depois que o Morro de Santa Terezinha ele foi ocupado, pode ser que tenha ficado mais alto. Né? Por isso que os canais de televisão são todos na Avenida Antônio Salles. A nossa avenida mais alta. Se você pegar a Desembargador subir, você chega no topo do Antônio Salles, você desce novamente. Interessante, eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas faz todo sentido, né? Legal, interessante. E aí, cara, e depois, sempre foi bom aluno? De comportamento nunca, né? Mas de estudo sempre. Eu estudava, na verdade, eu captava as coisas mais rápido do que efetivamente estudava. Eu tive toda a vida essa bênção que Deus me deu, que foi estar atento a duas coisas ao mesmo tempo, que isso aí, né, dificilmente a gente consegue. Mas eu estudava bastante, estava sempre no quadro de honra, mas de comportamento nunca. Toda a vida eu fui inquieto. E esse período assim, de colégio, tudo, né? Já que a gente está falando ainda dessa parte ainda, da primeira parte da sua vida. Frequentou escolas particulares, escolas públicas? Eu fui aluno do 7 de setembro. 7 de setembro, Primeiro né? ano no Jardim eu fiz no Instituto São José, que era vizinho à minha casa, que era de Freiras, comecinho da Avenida do Imperador. Depois fui para o 7 de setembro. Ontem mesmo teve encontro dos meus colegas, mas como eu tive que ir para o Natal da Câmara e da Academia Excelência de Odontologia, não deu para ver. Eu fiquei chateado ontem por isso, mas foi minha vida toda no Colégio 7 de setembro. Legal. E do São João do Tauap para lá. Cara, que massa. Aí chegou ali no terceiro ano, vestibularzão, meteu odontologia. Já era de cara a sua paixão? Não. Tinha outra? Minha paixão era a educação física, né? E a história. E minha mãe não permitiu que eu fizesse. Né? Foi o grande lance que depois eu construo por mim mesmo, né? Aí um tio meu indicou fazer odontologia, passei um vestibular muito difícil na época, né? Extremamente concorrido. E acabei passando e gostei do curso, me apaixonei. Cara, e vamos lá, puxa um sarro aí que a gente ainda vai falar um pouquinho de educação física lá na frente, mas puxando. Que essa ideia de todo pai, toda mãe tem que ter um sonho do filho ser um médico, um advogado, um engenheiro. Se a pessoa diz que vai ser um profissional de educação física ou professor, né, vai morrer de fome. Que realidade. O que não é a realidade. Né? Eu acho que eu teria, né, sido feliz, tanto é que eu tive que completar o meu sonho, né? Em qualquer uma das áreas. Né? O que importa, Dudu, é a gente se dedicar. Né? A gente se apaixonar e se dedicar. Cara. E nessa início de fase acadêmica aí, mas você seguiu, mãe, eu não vou fazer educação física, mas eu vou para odontologia. Não, eu disse, não tem problema, eu vou fazer, mas um dia eu faço educação física. Eu fui bem incisivo. Né? E comecei o curso de educação de odontologia, terminei em 88. Né? Agora, no dia 21 de dezembro, eu estou fazendo 35 anos de formado. Fui para São Paulo, comecei a trabalhar 2 anos. Com 2 anos eu fui para São Paulo, fiz especialização. E no retorno eu tive que finalizar a especialização aqui por alguns problemas familiares, porque graças a Deus depois, né, eu passei 1 ano em São Paulo, aconteceu o problema, eu voltei sem finalizar, depois abri um curso aqui, eu fiz. Deu para aproveitar o que tinha? Não, isso aí não deu para aproveitar algumas coisas. Né, os primeiros módulos. Porque para não ter que começar tudo do zero. Né? Aí terminei a especialização em periodontia, que é a minha área, comecei a ensinar na ABO.
Nesse ínterim, quando eu voltei de São Paulo, eu montei um consultório na Esplanorde, que era uma fábrica onde hoje é o Rio Mar Kennedy. Sei. Né? Foi até uma proposta minha. Deus tinha planejado aquilo para mim. Eu acho que tudo está escrito nas nossas vidas. Isso aí é uma questão de fé minha. Né? Quando eu fiz a proposta para uma cliente minha, que era antes de eu ir para São Paulo, era minha cliente, ela reapareceu me procurando depois que eu voltei de São Paulo. Aí que é uma coisa que a gente tem que fazer na vida, a gente tem que começar a falar para que as coisas aconteçam, porque se você ficar atraído, elas não vai acontecer. Aí eu perguntei se não tinha interesse de eu montar um consultório na fábrica, que eu tinha um consultório ocioso, estava rachando com um amigo o consultório dele numa clínica, mas eu tinha um parado que era o meu. Ela disse, eu vou falar lá. Quando eu cheguei para conhecer, já existia uma sala toda instalada para odontologia. Eu só tinha que levar o consultório e começar a trabalhar. Só o aparelho mesmo. Isso me ajudou muito financeiramente a recuperar as perdas que eu tinha tido, de viagem, né, do curso que eu tinha pago. Aí foi quando apareceu o curso de especialização, finalizei. Nisso eu continuei a fazer o curso de especialização, a BO, como professor que eu fui chamado para ser como auxiliar de uma colega que tinha chegado com doutorado, ela era até de Natal, a Adelane, no curso de aperfeiçoamento da BO, de periodontia da minha área, e ia para a Esplanorde. Então, minha vida era essa, né? Era aperfeiçoamento, Esplanorde e consultório. Aí, depois, apareceu a possibilidade de montar um curso de especialização com a Mônica, que tinha chegado com doutorado. Estive até com ela ontem, professora da Federal, montamos. Primeiro curso de especialização da EAP, da BO, em periodontia. Aí fiquei na especialização, no aperfeiçoamento, no consultório e na Esplanorde. Já começou o negócio, né? Aí quando foi em 99, aí apareceu a possibilidade de fazer um mestrado em São Paulo. Sendo que esse mestrado era caríssimo. Era assim, era R$ 1.200 a mensalidade durante 30 meses. E eu tinha Naquela época, hein? O salário mínimo era 160. Nossa. O salário mínimo era R$160. Então equivalia a 8 salários mínimos. Eu pagar na faixa, engraçado que não acompanhou. Entendeu? Hoje você deve pagar R$2.500 ou R$3.000 por esse mestrado. Não passa disso. Mas, meu querido, é aquela história. Até uma piada que fala da TV Tupi, quando ligavam para Augusto Borges reclamando dos comerciais, que chamavam Reclame. Aí ele mandava mudar de canal. Não existia outro canal, só tinha a Tupi, ou seja, aguente. Só tem esse mestrado que você pode ir sem ter que morar em São Paulo. Então te vira. Então é uma faixa de quase R$10.000 hoje. Aí eu digo, não, eu vou dar o meu gás. Vou dar o meu gás, eu vou trabalhar. Foi outra forma que também Deus falou comigo, porque eu tinha estava num grupo de pessoas que queriam comprar um terreno e fazer um condomínio, né, num prédio. Era até da Receita Federal. Aí quando a minha colega Laura, que eu já estava na IESO, que é a clínica dela, e saí em 99, disse, Danilo, eu vou fazer, vamos. Eu disse, Laura, seguinte, se Deus abençoar e o pessoal desistir, eu tenho R$12.000 já lá, desse apartamento, né? Equivale a 10 mensalidades. Eu repasso a Esplanorde para uma colega vendo, né? A estrutura toda que eu tinha lá, também, assim, de coisa de amigo e irmão, do que equivale a 10 passagens de avião para mim. Eu sempre foi planejado. Então, eu tendo essas 10 ideias, eu luto pelas outras 20. Quando eu disse isso, 3 dias depois, o marido da minha prima que estava organizando liga, Danilo, o pessoal está querendo desistir do apartamento porque não está encontrando terreno. Poxa vida. Aí eu disse, Deus determinou que eu vá para São Paulo fazer meu mestrado. Aí fiz. Quando foi em 2000, né, eu estava no mestrado, e 2000, um amigo disse, Danilo, rapaz, eu tenho vontade de fazer educação física. Eu disse, toda a vida foi meu sonho, né? Poxa, por que é que tu não... Já tinha aí já 10 anos. 10 anos de formado. 12 anos. 12 anos, foi de 88. 12 anos de formado. Aí eu disse, rapaz, eu vou ligar para a Unifor e vou perguntar, né, se está aberto para
para quem já foi concludente, para graduado, porque sempre tinha vaga. Aí me inscrevi e entrei em 2000. Aí eu fazia consultório. Você entrou em 2000.2, não foi? 2000.1. Eu entrei em 2000.1. Eu entrei com você. Foi. Entrei com você. 2000... Não, mas tu entrou depois. Mito. Isso aí era... Tu entrou depois que eu... 2001. Esse amigo falou no final de 2000. Aí no começo de 2001, eu fui lá na Unifor. Por que eu tô falando isso? Porque eu me lembro que na minha cabeça eu tinha entrado primeiro que você e você terminou primeiro que eu. Exatamente, mas foi 2001. 2001.1, que foi 2001, 2002, 2003. Foram os 3 anos. Aí, em 2001, eu entrei na Educação Física, já estava finalizando as disciplinas do mestrado, né? Então, eu ia para São Paulo, fazia o mestrado. Eu lembro que até faltei uma prova do Núbio, de basquete. Não, da outra disciplina que ele dava, que era História da Educação Física. Você lembra? Os elementos iniciais. Istmet System. Histórias e métodos da educação física. Exatamente. Aí eu lembro que eu perdi, né, um trabalho, tive que entregar depois uma prova, aí pedi para ele uma chance e expliquei para ele a minha situação, né? O professor estava no mestrado. Aí eu fazia consultório, aí dava aula na especialização e fazia educação física, né? Então eram as minhas 3 atividades. Quando foi no meio de 2001, eu estava no primeiro semestre, apareceu a oportunidade de eu fazer especialização em fisiologia do exercício. Aí eu perguntei se eu, como dentista, poderia me inscrever. Eu já tinha formação em odontologia, fiz fisiologia, pode. Aí me inscrevi na especialização, que ela era semestral, assim, era o mês inteiro, julho, entendeu? Entendi. Julho, dezembro, mas era o mês, né, corrido. Aí me inscrevi pela Unifesp de São Paulo. Aí me tornei especialista em fisiologia antes de me tornar profissional de educação física. Aí quando foi em 2002, né, no meio do ano, apareceu a oportunidade de ensinar na Unifor. Sendo que eu defendi o meu mestrado em novembro de 2001, e essa mesma colega Mônica diz: Danilo, apareceu a vaga de periodontia na Unifor. Aí me inscrevi, julho de 2002. Um ano depois. Eu fiz 1 ano e meio de educação física sem ser professor da Odonto. 1 ano e meio, isso. Bom, só sei que eu, na minha fé também, eles queriam um professor que fosse 40 horas, eu não podia, porque eu vivia no meu consultório. Né? Só sei que me chamaram, quando eu disse que era para 40 horas, eu disse que não podia mais. Quando foi 2 dias antes de começar as aulas, na sexta, as aulas começavam a segunda, o cara que tinha aceitado desistiu. Aí me ligaram perguntando se poderia ser 24 horas. Aí eu digo, 24 dá. Aí fui ser professor de odontologia, mas disseram, é só esse semestre. Eu digo, não, de boa. Né? Aí esse semestre 2002.2 eu tive o desconto de professor, né, que era 50% da educação física. Aí eu ia para o consultório, já era mestre, consultório, educação física. E a fisiologia? Educação física, não, fisiologia era no final e Unifor. Aí foram os 4. Aí acabou que eu fui contratado, em 2003. Quando chegou 2003, que foi quando eu fui contratado pelo Unifor, eu tinha até me inscrito em futsal com o Wilson, porque na Unifor era futebol e futsal separado. Atletismo 1 e atletismo 2. É um cafezinho? Depois bote aí. Aqui tá sem açúcar. Mas assim eu quero açúcar? Não, eu quero açúcar. Deixa eu pegar aí pra ti. Também. Tem. Nessa gavetinha aí, gente. Aí eu disse, cara, eu queria terminar para ser professor de educação física. Pode falar. Eu vou, assim, valeu, pegar aqui o adoçante. Tem umas colherzinhas aí. Tá mesmo na gavetinha aí. Dá uma olhadinha aí, Nathan. Pode ir falando aí, cara. Pois eu vou ver se eu termino logo me inscrevendo na FIC. Por quê? Porque eu vi que a FIC só era um futebol e só era um atletismo.
Então, eu mataria 4 disciplinas em 2. Faria musculação e faria recreação. Sim. Lá, musculação era optativa na Unifor. Mas aí o que a minha matemática qual foi? Se eu fizer essas 2, vai ficar faltando crédito, eu ganho com os créditos optativos. Sim. Fui da Unifor, perguntei se aceitaria. Aí viram a emenda da disciplina, né? Acabou que a gente que aceitaram, que eu fui para a FIC, para a Estácio, na época era Estácio FIC, aliás, era FIC, não era nem Estácio. Fiz essas 4 disciplinas, aí eu fazia aula na Unifor da Educação Física, aula na FIC da Educação Física à noite, consultório, dava aula e dava aula na especialização. Nisso eu já era especialista em Fisiologia do Exercício. Aí quando foi no segundo semestre de 2003, eu fiz um movimento para ter, dentro da Educação Física do horário F, tarde, a disciplina do SERGIM, de legislação esportiva. Legislação. Né? Lembro. E o TCC eu já tinha basicamente pronto. Então faltava muito pouca coisa. As coisas que Deus faz é desse jeito, ele vai juntando. Né? A cadeira de voleibol que eu não consegui fazer na FIG por choque de horário, acabou que ficou sendo a última. É do meu último semestre. Você com o Raulcinei já, né? Não, fiz com o Carlão. Carlão, hein? Eu fiz, como não deu para fazer na Estácio, ela sobrou, e no último semestre me convidaram para ser professor de cinesiologia, ajudando o professor Rui Colares. Rui. Sendo que a turma que eu era professor da cinesiologia na prática era a mesma turma do voleibol no CD. Então era confusão entenderem que no AB Tu era professor. eu era professor, que eu não era monitor, que eu não era colega, eu era professor. E que no CD eu era colega do voleibol. Rapaz, era uma confusão mental até os meninos compreenderem. Né? Então, fazendo esse ajuste e dando gás, né, eu me formei em 2003. Aí fui dar logo medidas de avaliação na turma da noite. Né? E organizei a Câmara Interna de Pesquisa do curso de Educação Física. Então, fiquei ministrando essas disciplinas à noite, aí fiquei consultório, Unifor, odontologia, Unifor, educação física, aqueles 40 horas que eu rejeitei, ficou sendo 40 horas, né? E comecei meu doutorado. Então, eu emendei. Né? Comecei meu doutorado, apareceu a oportunidade de fazer uma especialização no ano que eu terminei o doutorado de educação à distância. Aí eu fiz a especialização de educação à distância e outra de treinamento personalizado. Então, aí em 2007 eu já estava com 4 especializações, o mestrado, o doutorado e as 2 graduações. Aí quando foi em 2015, aconteceu a odontologia do esporte virar uma especialidade odontológica, e a primeira, quando ela se torna especialidade da odontologia, você defende comemorando, né? Eu já tinha livro publicado de odontologia do esporte. Ah, não conheço. E tinha artigos também de odontologia do esporte, vários, orientando TCC. Né? Porque TCCs eu devo ter orientado... Chegou na área da orientação também, de TCC? Eu tenho mais de 400 orientações. Não, estou perto de 500 orientações. Que organizou a Câmara Interna de Pesquisa da Educação Física. E eu fui professor da Estácio depois. Então eu estava só em TCC. Eu orientava 36 TCCs por semestre na Estácio. Né? Foi quando eu fui para a França. Aí fiz meu pós-doutorado lá, em odontogeriatria. Né? Então, tudo isso deu uma bagagem... Mas era periódico também? Era tipo... Não era, eu passei 3 meses, 3 meses. 3 meses, 3 meses. Porque, na verdade, o pós-doutorado é um estágio. Chama estágio pós-doutorado, você faz uma pesquisa. Não tem nada de fabuloso. Não, o doutorado é muito mais importante do que o pós-doutorado. O pós-doutorado é você sedimentar aquilo como pesquisador, né? Cara, então se mostrou sempre esse cara incansável já desde cedo, né? Sempre. Desde a minha infância, eu prestava atenção a carro, eu vendia fruta, eu fazia din-din para vender. Então, assim, hoje eu estava na padaria e vi uma criança olhando para mim, rindo, dando tchau, eu disse para os pais dela, a gente já nasce assim.
eu percebo nos sobrinhos que eu fui criando a mesma característica de quando eles nasceram até hoje. A gente muda muito pouco do que a gente, de fato, está determinado. Obviamente, tem variações, né? Mas, aí quando foi depois de 2015, eu fiquei na Unifor. Em 2017, eu entrei na Unicristos. Apareceu o mestrado da Unifor, apareceu o mestrado da Unicristos, né? Para eu ser professor. Eu ensino nos dois. Se Deus quiser, o Giovanni Morano vai ser meu aluno da Educação Física agora, no mestrado, né? É de Tecnologias Educacionais e Ensino na Saúde. Então, estou doido por aluno da Educação Física que não surgiu ainda. E da Odonto na Unifor. E fui publicando artigo. Aí pronto, acho que eu estou chegando aos 160 agora. Artigo publicado. Muitos são TCCs. Mas dentro das duas áreas. Das duas. Muito agora é a odontologia do esporte, que eu uno as duas, né? Mas eu tenho tanto artigo da educação física como na odontologia, eu acho que é pau a pau. Se você for verificar. Porque é uma área de conhecimento fantástica, né? Aí quando você consegue vincular duas áreas da saúde, que uma está totalmente atrelada. Quem está assistindo agora não entende tanto quanto está atrelado. Mas está, que vou citar uma situação que aconteceu comigo. De repente eu posso estar até enganado, você vai me corrigir, mas eu tinha uma tendinite no joelho esquerdo, logo quando eu entrei na Unifor. Estava jogando, comecei lá no futebol de campo com o Ricardo. Eu tive uma tendinite na parte posterior do joelho esquerdo e que a gente não conseguia entender o que era. Meu pai, eu, tudo. Quando a gente foi ver... Foco odontológico. Terceiro molar. Mas isso aí é clássico. Cara, foi só eu tirar o bendito dente aqui, bicho, o nozinho que tinha sumiu. É a infecção focal. É uma teoria do começo do século XIX de Frank Billings. Entendeu? Então, isso aí voltou na periodontia da minha área nos anos 90, com várias relações, com infarto agudo do miocárdio, com nascimento de bebê prematuro com baixo peso. Tudo isso por conta de focos odontológicos, né? Principalmente de periodontite. Nossa. Existe uma formação, uma reação de mediadores inflamatórios no nosso corpo, que vai para uma corrente sanguínea, não vai ficar só aqui. Né? Então, essa teoria aí é totalmente válida. Até quando eu chego aqui, alguém aqui no estúdio para conversar, para falar, tô sentindo umas dores no joelho, é dente. Eu começo a brincar. Pode ser. Eu não sou dentista, não, mas é dente. Como é que é isso? Eu vou contar a história, o pessoal, rapaz, eu tô no tom de brincadeira, mas não custa nada tu ires a um odontologista para saber se tu tem alguma situação que precisa ser investigada na área bucal, porque comigo aconteceu e sanou o negócio na época. Isso aí é clássico, cara. Clássico. E essas minhas relações que eu fui construindo, né, dentro das minhas duas áreas, foi que culminou com questão política, né? Porque... Mas calma aí. Não vamos entrar na política agora, não. Vamos falar de um negócio, vamos aliviar um pouco o negócio agora, para depois a gente falar um pouco mais sério de novo. Cara, e essa paixão pelo Ceará, velho? Como é essa paixão pelo Ceará? Futebol é passional, né? Eu nasci dentro do futebol, meu pai era árbitro de futebol. Então eu nasci dentro do campo. Minha mãe era ferroviária, meu pai não torcia nenhum time, antes ele era Ceará. Né? Obviamente todo árbitro teve paixão por algum clube. Né? E eu fui influenciado muito pelos meus vizinhos do São João do Tauape, em relação ao Ceará mesmo. Né? O Glauminho, o Glau, aí a gente ia para o estádio junto. Né? Aquele gol do Tiquinho de 78, eu estava no estádio, meu pai ainda era vivo, que ele morreu muito precocemente, 40 anos de idade, né, de acidente em 1980. E eu nunca deixei de ir ao estádio, então sempre fui apaixonado pelo clube. Em 2008, eu montei uma campanha, o Ceará estava num estado realmente deplorável, chamada Ceará Unido. E junto à administração do Evandro Leitão, que estava surgindo naquele momento, a gente pôde, com a ajuda do torcedor do Ceará, ajudar demais o clube a modificar muitas coisas lá. Eu acompanhei isso aí. Foi uma mudança muito boa, principalmente na área da parte estrutural da nossa área. Começou a primeira academia, o primeiro laboratório de fisiologia, mas isso aí eu toda a vida quis mostrar que quem era a alma do Ceará era o torcedor, né, que foi afastado completamente dessa tal gestão.
né? O torcedor do Ceará ele foi completamente afastado. Desde 2008, quando eu montei o Ceará Unido, o meu pensamento foi só um: o Ceará é do torcedor. Querem fazer hoje vínculos políticos, dizendo que isso que eu faço hoje, né, de questionar o clube, é por política. Eu fui eleito sem as pessoas nem saberem que o Danilo Lopes era o Danilo Ferreira, porque eu era conhecido no Ceará como Danilo Ferreira. Né? E chegou em 2010, eu fui diretor de comunicação do clube. Como eu acho que você não tem que se perpetuar em nenhum local, em 2011 eu pedi para sair. Fiz o canal do Vovô, que era um clube, era um programa noturno na rádio, né? E fui ser conselheiro. Né? E o Ceará vive momentos turbulentos hoje, em que eu me posiciono mesmo, não adianta, não vou ver calado nada. Se quiserem me calar, vão ter que realmente vir com muito gosto, porque eu realmente não devo nada a ninguém, né? Não tenho rabo preso a nada, sabe? Querem colocar algo que realmente não existe, e o Ceará precisa de mudança. Essa é a realidade. O torcedor foi afastado, né? Mas cara, assim, eu, por exemplo, vivi dentro do futebol. Meu pai foi atleta profissional, joguei futebol, já nos outros vídeos eu já até conversei, falei sobre isso. Cheguei à seleção brasileira universitária, já fui disputar a Universidade, né? Passei a paixão da geração vinda do meu pai pelos clubes que ele torcia, vieram para mim. Hoje eu tenho a felicidade de passar para as minhas filhas também, né? Que, como todo mundo sabe, em décadas passadas a gente só assistia jogos dos times do Sul. Então a gente tinha um campeonato local que era Ceará, Fortaleza, Ferrinho. O time do coração mesmo valendo é o Ceará. A gente assistia muito Flamengo, a gente assistia muito Corinthians. Então, assim, teoricamente eu digo e torço de tabela. Como também, quem quiser ficar com raiva e não aceitar, pode ficar. Mas torço pro Flamengo e torço pro Corinthians também. Mas se os dois forem jogar com o Ceará, eles que se lasquem. É diferente. Sim. Né? Então, mas assim, eu te digo com toda sinceridade. Tem 14 anos que meu pai morreu. Fazem 16 anos que eu não vou a um clássico rei. Daí tu tira. As minhas filhas adoram futebol. A minha mais velha, meu irmão, é Ceará, que chega a ser chato. Que ela é daquela que não assiste um jogo com a gente. Ela começa a assistir o jogo com a gente e ela vai para dentro do quarto, que ela fica impaciente e fica vendo as notícias, que ela não quer assistir o jogo, de tão ansiosa que ela fica. Quando ela não vai ao estádio, quando ela vai no estádio, ela fica com os olhos vermelhos, né? E assim, cara, eu vejo futebol hoje com os olhos vou te dizer assim, de desencanto, sabe? Mas desencanta. De desencanto, não porque assim, ó, o que o torcedor não entende, mas o que eu digo também é muito culpa de quem faz o futebol. Mas existem pessoas mais competentes que outras em gestão, existe em todo e qualquer canto. Tem gente que se sobressai, tem gente que dá sorte, tem gente que é realmente competente, como tem gente que também não está no cargo, mas por situações ou outras a gente entende que não seria a melhor opção, mas depois de uma tentativa. Mas se você vai para uma competição que você tem 20 times, os 20 times, cara, vão investir, vão se dedicar, vão se esforçar para tentar levar, ao seu ver, o lado mais sério do negócio. Um vai ser campeão, sim. 4 vão ser rebaixados. E aquela galera da rabeta ali, não importa se tu é segundo lugar ou se tu é 16º. Aquilo ali nada. É a mesma coisa. Então só funciona se você for campeão. O povo do Abel Ferreira aí, com o Palmeiras, estava sendo criticado até um tempo desse. Aí agora a torcida fica Abel com o cara. Entendeu? Então, assim, eu acho que às vezes como o esporte é visto, que precisa melhorar. É muito chato você não ver um cara, por exemplo, tempos áureos como o Clodoaldo. Morri de raiva do Clodoaldo, do baixinho. Chegava na hora que fazia um gol contra o Ceará, que ele ia lá na frente eu nunca sentei perto de torcida organizada. Ia para o estádio com meu pai, eu sou daquele de ir pro PV e assistir o jogo
mesmo morando perto do Castelão, sentar aqui e assistir o jogo sentado. Puta de raiva com a fumaça de cigarro que vinha na cara da gente. Sou assim, velho. E quando o Clodoaldo passava, lá do outro lado, fazendo assim pra Saravô, meu irmão, se você olhar, é um espetáculo, velho. É um jogo. Hoje em dia, isso é uma falta de respeito. Hoje em dia, é humilhação, sabe, um mantra. Cara... Não, mas o mundo mudou. É você saber que o mundo mudou, que as coisas não são mais do mesmo jeito. Né? É você se adequar às novas realidades. Mas isso leva à intolerância, leva à violência. Mas não tem como, né, a gente fugir disso aí, não. Para mim tem coisa pior, sabe o que é? É jogador se vender, entendeu? Fazer negócio de jogo de aposta. De jogo de aposta, isso sim está acabando o futebol, para mim. Mais do que qualquer coisa. Isso é que desencanta, que ninguém sabe o que é. O Ceará mesmo foi. Ano passado, entendeu? É um ciclo envolvido nisso, a gente sabe. Nino Paraíba foi um deles, assumidamente, sabe? Então, assim... É um ciclo vicioso. E outra, sem falar... Por que os caras não se amarram? Por que os caras não se amarram? Por quê? Por que os caras entram nessa coisa aí? Porque ele vai fazer assim, meu irmão, vou me matar aqui. Pra quê? Pra 2 jogos seguidos que eu não jogar bem, esses caras vão acabar comigo. Meu irmão, só para acabar comigo, eu vou fazer o meu aqui também. Então, assim, é um ciclo vicioso para fazer coisa errada, cara. Isso aí tá piorando cada vez mais. Mas assim, ações que acontecem, que eram para acontecer, não acontecem por leis brandas, por punições brandas. Vou pegar um exemplo de um documentário que eu assisti no Netflix. Eu sou fãzaço da NBA. Se tiver um jogo, cara, com sinceridade, se tiver um jogo da Libertadores, o Flamengo jogando com o Boca Juniors, e tiver um jogo da NBA ali, 2 times fera dado momento, vamos lá, o Denver vamos lá, o Milwaukee Bucks, eu vou assistir o basquete. Sabe por quê? Porque lá é o que eu quero ver. O entretenimento, a diversão, um X1 que eu tô no 1 contigo aqui, a gente conversando na provocação o tempo todo. Se tu faz uma jogada de cima de mim, que eu caio no chão, tu sai tirando uma onda comigo e eu fico pianinho calado. Por quê? Porque o meu equilíbrio mental, na próxima, é a minha vez de ir pra cima de ti. E eu vou te responder indo pra cima de ti também. E aí os caras sentados bem aqui, não é porque o cara tem 3 metros de altura, tá aqui, que o cara vai querer mesmo. Meu irmão, vem 4, dá num cara desse. Vem o ginásio todinho, dá num cara desse. Os caras, eles não eram... não acontece nada. E aí o documentário do Netflix foi de um atleta, na época universitário, que entrou nesse negócio de aposta aí, começou ganhando $20 mil, ganhava bolsa, era um atleta negro, né? Eu acho que era anos 80 ainda, um cara que tinha uma seção muito grande, mas assim, ele vinha de origem humilde também, e nunca viu tanto dinheiro na vida dele quando ganhou 20 pila. De um cara que chegou de outra cidade, ligou pra ele, tudo foi lá, de 20 pila, tava virando 500 mil já, não sei o que, o cara gostou do negócio. Acabou com a carreira do cara. Acabou. Tem jogo de aposta, todo canto? Tem, mas as punições é que fazem o esporte acontecer. E aqui, cara, no Brasil, existe muita impunidade com relação ao esporte. Torcedor que vai para estádio para brigar, esse cara devia ser banido. Porque a minha filha queria assistir jogo do Corinthians com Fortaleza, eu vou nada. Tem nem perigo. Ela fica, filha, vamos assistir aqui em casa. Não é jogo pra gente ir, porque o estádio vai estar muito cheio. E eu não vou para o estádio para ser a torcida pequena, para quando acabar o jogo, eu ainda tenho que ficar 2 horas esperando para ir embora, para não ter confusão. Vou nada. Não vou. Tá difícil a situação. Tá difícil. Então, assim, eu sou um cara apaixonado. Eu sou um cara que eu tenho amor, porque existe aquela diferença entre paixão e amor. Hoje eu sou apaixonado e amo o Ceará.
mas eu sou desiludido com o esporte, como o esporte ele é levado. E por essa desilusão, vamos levar bem nas claras, é como se eu tivesse levado um chifre, que você fica ali na fossa, só que a minha cabeça é para quê? Para que eu não pense na galhada que levei, eu prefiro pensar em outra coisa e deixar aquilo de lado, entendeu? Tá, pode ser que volte, mas vai lá, tem um jogo. Agora, da Série B eu não fui para nenhum jogo. Vou fazer o quê? Não vou. Por quê? Porque justamente por realmente essa gestão foi um pouco falha, não conseguiu conquistar o torcedor, por mais que podia ter ficado na Série B. Não conseguiu não. Ela conseguiu afastar o torcedor. Isso aí não tem que conquistar não. Péssima gestão. Péssima gestão, sem títulos, gestão sem títulos. Não, teve a do... Só compara que o Fortaleza ganhou. Sim, Copa do Nordeste. O Fortaleza ganhou o quê nesses anos? Quantos campeonatos o Fortaleza ganhou e conquista o Fortaleza teve? E eu vou realmente fazer a comparação com o clube daqui. Você quer comparar Marcelo Paes, o que ele fez, o que tem acontecido? Sabe por quê? Ambiente proporcionado. Entendeu? O Ceará, o ambiente é péssimo, é de dissensão e não vai ter mais união no clube. Não adianta. Unidade não adianta. Infelizmente, essa é a situação. Infelizmente para o torcedor, infelizmente para o clube. Tá entendendo? Mas isso não foi provocado por nós, não. Foi provocado por quem está lá e com quem saiu, no caso, o ex-presidente. Se ninguém sabe nem se saiu, sabe, Dudu? Essa é a realidade. E que outrora, vamos lá, né? Como uma vida são feitos de ciclos, né? Quando tu iniciaste lá em 2008, tu trabalhava junto com ele, Mas, né? meu querido, entenda uma forma. O Evandro Leitão foi um cara que trouxe todo mundo. O Robson foi um cara que afastou todo mundo. Acabou-se. Essa é a história. E não tem mais diálogo. Existe um grupo no Ceará que quer se perpetuar e não tem como ter diálogo com esse grupo. Não tem, o torcedor tem que entender isso. É complicado, porque a galera não entende o ciclo. Esse cara, o Marcelo Paes, ele é um cara tão fora da curva, que ele tá saindo da presidência, vai virar o CEO agora da SAF, né? Teoricamente é a mesma linha de gestão, né? A mesma, vamos dizer, hierarquia, seria isso, né? Ele vai continuar como gerência. Mas assim, pensando no clube, né? É como se ele estivesse entregando para uma gestão geral. Se eu estiver enganado ou iludido do que eu estou falando, você me corrige. É algo que ele está entregando com uma missão já de 5 anos de trabalho de uma forma fantástica, né? Sim, não tem... Ciclo, cara. E tem gente que reclama. Ciclo, né? Ciclo que se fecha, né? Ciclo que se fecha. E eu acho que a gente precisa aprender com isso, né? Não, mas as pessoas não entendem, não aprendem, não. Se elas estão envolvidas com vários outros processos internos, ela não vai entender isso. Não adianta. Qual seria a solução para ti? Mudar. A solução não será... Danilo, Danilo, você pode? Não posso. Não posso, eu tenho um cargo público, o estatuto não me permite, mas tem que mudar. Tem que mudar por qualquer um. Se o cara chegar no Ceará e disser, vem todo mundo, ele vai ser melhor do que qualquer um que está lá. Certo, mas assim, mudar, lógico, é uma forma básica e grosseira da gente entender. Tem que mudar. Mas quais seriam os passos? Tipo assim, eleger uma pessoa contrária a quem está lá. O modus operandi. Simplesmente é isso. Ninguém suporta mais. Mas tem que ser a pessoa, né? O problema é o grupo. Se o João Paulo tivesse sido presidente, que tivesse aberto, ele não fez não, ele piorou. Essa é a situação. Tem um mínimo receio de dizer isso. Não agregou nada. Ele é medroso. Ele não agregou nada. Foi uma grande decepção. Apesar de não ter votado nele, eu tinha a expectativa de que realmente ele viesse a ser o presidente. Mas ele não é, ele se esconde, não tem liderança. Né? Infelizmente. Que Deus nos proteja no que vem, que nos dê conquista. Jamais torço contra o Ceará. Jamais. Eu quero que ele suba, que ele seja campeão cearense, entendeu? Mas eu acho muito difícil isso acontecer se ele não torcer o torcedor para perto. Muito difícil. A pergunta que eu vou te fazer agora, se duvidar até a Duda sabe, a minha filha, né? Vai continuar a mesma gestão para o ano que vem? Não. Ano que vem tem eleição. A gente está tentando ver se o torcedor tem participação nesse processo, porque ele está sendo só atingido.
sabe? Está sendo só atingido. Mas Isso ali- é uma coisa que me irrita profundamente. Ali, mas será que ali seria uma... Mesmo na eleição aí vai ter briga de egos para essa... Não tem que ter briga de ego, não. Tem que ter briga de propósito. É. Tem Não, que ter mas, briga de mas propósito. como tá muito polarizado, né, essa questão lá dentro, assim, o meu medo é de chegar e outra pessoa lá só para ser uma mera oposição. a Não, quem não tá vai. lá. Vai ser construído. Vai ser construído. Até porque eu não tenho ligação com ninguém. Uhum. Eu sou oposição a quem age da forma que eu acho que não deve agir. Entendeu? E eu sou uma oposição educada. Eu não atinjo a idoneidade de ninguém, a honestidade de ninguém. Não. Eu atinjo a gestão. E a gestão E aos fatos, né? acabou-se. E aos fatos. Danilo, vem cá, tu falou, como tu falaste aí, tu tem um cargo público. Aí tu não poderia assumir uma presidência. O Estatuto do Ceará não permite. O Estatuto do Ceará. Do Porque Ceará. eu já ia perguntar, porque o Romário Senador foi agora eleito presidente do América do Rio. Mas é o Estatuto do clube. do clube. Entendi. E aí, cara, já que falando nesse negócio de estatuto aí, né, a gente vai vindo naquela pausa lá, quando tu tava, eu dei esse quebra, eu queria falar que esse é um negócio mais descontraído. Não mas Ceará não descontrai. Principalmente nesse momento, viu? Ele me causa irritação clara, entendeu? Bebo mais um golinho d'água, até eu vou beber também. Beber. Vamos falar de coisa mais suave, né? Vamos falar de política agora? Muito mais suave do que o Ceará. Então o negócio bom ficou no final mesmo, gente. É. Cara, então essa transição para política aí, né? Como você já era bastante comunicativo, eu achava, até mesmo voltando aí para o Ceará, você era muito atuante nessa parte. E quando surgiu o seu nome na política, na candidatura a vereador, aí eu pensei, eu fui analisar o Danilo desde a época de colega de faculdade e professor da Unifor e trabalhando dentro dessa área lá no Ceará nesse curto período que você ficou lá. E aí eu pensei, cara, esse bicho agora, eu acho que ele tem um perfil para fazer uma boa jornada na área da política, né? Mas como surgiu, cara? Foi assim... Não, assim, 2020, no ano da pandemia, né, eu tive muitas ações por retorno das minhas duas áreas. A educação física foi profundamente afetada por irresponsabilidade das gestões. Uhum. Eu sei, eu entendo até, da época ninguém sabia o que era o quê, mas não fizeram estudo aprofundado. Né, da necessidade, inclusive, de exercício físico, né? Obviamente obedecendo todos os protocolos. E nessa atuação, um ex-aluno meu, que mora na Itaú, que é meu chefe de gabinete hoje, disse, rapaz, vamos tentar. E mais uma vez, Deus abençoou. Eu estava no partido, que eu nem sabia, porque eu não entendia nada de política, né? Eu estava no partido que não precisaria tantos votos, seria a faixa de corte, assim, 5.000 votos, e que não tinha nenhum vereador, não tinha ninguém que já teve muito voto em outra eleição, justamente para ter competitividade. Né? E fiz minha campanha trabalhando na Unifor, na Unicristos, não tinha, foi boca a boca mais do que rede social. Minha rede social era muito incipiente, devia ter o que, na época, uns 5.000 a 6.000 seguidores, né? E eu não podia nem atingia, mas houve um movimento muito grande nas duas categorias, da educação física e da odontologia, de familiares e de amigos. E dessa forma, Deus abençoou, quando eu digo que Deus abençoou, porque meu partido não fez o quociente eleitoral. Eu tinha dois desafios. Primeiro era eu ser o primeiro, ou o segundo, porque o partido dizia que fazia 2. Né? E eu não ficava nem entre os 10 na boca das pessoas. Né? Ninguém sabia quem era o Danilo. Quem é esse cara que chega todo de branco para bater foto aqui, sai correndo, entra correndo, porque está entre um canto e no outro. Mas eu preferia que não soubessem do meu potencial. E eu disse, Deus, é assim, eu coloco 3.000 votos. 3.000 votos, para mim, eu ficaria feliz, mesmo não sendo eleito. Se tu pega uma base pelos orientação de TCC, ex-aluno, poxa, tudo aquilo que eu vou... dizendo assim, se tu for pegar uma base pela tua mídia social de 5.000,
né? É de 6 mil, De seria 6 mil. metade, mas não é. O que vota, geralmente, talvez seja 10%, Uhum. entendeu? Ali eu teria o quê? Uns 600 votos. Eu colocava ela por último, sabe? Eu colocava a odontologia, a educação física, os amigos e familiares e pessoas que eu ajudei durante minha vida toda, que poderiam ser gratos, que também saíram. E fui sem, assim, na paz, fiz o que eu podia fazer, gastei 30 mil do meu bolso, né? Na época o senador Eduardo era do meu partido, me doou 10 mil reais. Foi uma campanha de 40 mil reais, que isso é um nada dentro da política. O gasto que é feito é extremamente maior para a eleição, principalmente de vereador. E chegou no dia, meu partido não ia fazer o quociente eleitoral para eleger um. Né? Não ia. Quando deu metade dos votos, né, eu estava em primeiro, que era o primeiro desafio. Estava bem na frente da segunda colocada. Aí me ligaram do partido e disse: Danilo, agora a gente atingiu o quociente. Bom, eu só sei que eu fui eleito. Depois é que eu soube que meu partido não atingiu o quociente, mas quando, pela lei que já mudou, que agora é 20%, como tinha um que teve 10% do quociente, que era 30 mil, e eu passei dos 3 mil, era 3.782, né? A gente começa a pegar votos da sobra. E essa sobra veio mais 1.000 votos. Quando veio mais 1.000 votos, a gente atingiu os 30 mil votos. Puxa. Foi milimetricamente. E eu fui com um mandato, que meu mandato é propositivo mesmo. Eu sou um cara que gosta muito de trabalhar, dou aula na graduação, dou aula na disciplina de atenção à indústria da educação física, tenho 97 alunos, tenho 5 alunos de mestrado, faço consultório, fiscalizei todos os equipamentos de saúde do município já, 178 fiscalizados pelo meu mandato. Ando nos bairros, trabalho pelas minhas categorias. A lei que abriu as academias de 2021 foi a lei minha da essencialidade do exercício físico. Quem botou os profissionais da educação física para ser vacinado fui eu brigando, porque estavam sendo. Verdade. Né? Na odontologia, a gerência de saúde bucal do município. Os concursos públicos que estão vindo agora, da FAGEFOR, né? A urgência na UPA do município, que vai ter, se Deus quiser. Né? Colocamos também atividade física na atenção primária da saúde, vai vir agora o financiamento para que tenha profissional de educação física na atenção primária, e várias outras leis. A lei de não subir, do integrador não subir, não ter obrigatoriedade de subir, é uma lei minha. A lei da manobra de Heimlich em restaurantes é lei minha. Então, assim, eu produzi politicamente sem ter que estar envolvido com um lado ou com o outro, de forma independente, que isso é muito difícil na política. Agora, que é um desafio na eleição do ano que vem. Assim, antes de eu fazer essa pergunta, explica para quem não sabe qual é a verdadeira função de um vereador. Não, é propor para a cidade, através de projetos, que é o que eu tenho feito. É fiscalizar o executivo, que é o que eu tenho feito, né? E de conhecer a cidade e o que o cidadão precisa. É basicamente isso. E outra, você entra na função pública que todo mundo acha que você ganha um absurdo, entendeu? Que, gente, se eu for Até mesmo porque o vereador, em outras épocas, ele era candidato, ele era eleito, mas ele não ganhava nada. né? Muito tempo atrás. Obviamente, o gasto do dinheiro público é muito grande com o mandato, eu acho. Era um líder comunitário, né? É como se fosse considerado vereador antigamente. Mas muito antigamente. Depois veio a questão salarial, mas o salário de Fortaleza hoje do vereador é menor que Maracanã e Calcaia. E se botar o Danilo, que tem outras funções, e o tanto que a gente gasta, porque quando a gente é eleito, as demandas de pedidos, elas são diárias. Eu recebo 250 a 300 mensagens por dia. Algumas coisas eu não tenho como me negar a ajudar, porque é uma questão até de humanidade. E esse dinheiro vai acabando, é o local onde eu sou mais pago, mais mal pago de todos os meus trabalhos. Aí você escuta, ladrão, corrupto. Então você junta num balaio só, como junta o Conselho do Ceará num balaio só. E você está dentro, você entra nesse balaio. Então isso às vezes te cansa, sabe?
Isso às vezes fica. Mas aí volta para o que tu estava falando, como você meio que considera-se um cara neutro ali, né? Sem vínculo com ninguém. Isso dentro da política deve incomodar bastante, né? Não, na verdade, assim, talvez eu consiga fazer a política dentro do parlamento por conta disso, que as pessoas me respeitam, sabe? Uhum. E eu entendo todos aqueles que são vereadores de comunidade que precisam estar na gestão. Como é que tu consegue trazer algo para a tua comunidade se tu não está na gestão? Aí é que vira governista, mesmo tendo que votar contra determinadas matérias que eles seriam contra se eles tivessem liberdade. A taxa do lixo é uma. Que muito vereador se constrangeu, mas infelizmente, ele, para trabalhar pelo bairro dele, ele está. Então você lá dentro começa a compreender todos os mandatos. No meu, enquanto eu puder manter independente, ele vai ser mantido independente. E eu vou ter que duplicar meu número de votos no ano que vem. Eu não serei eleito com menos de 8 mil votos. Aí vai ser o grande desafio. Porque mudou a lei também. Nós vamos ter menos candidatos. Né? Nós vamos... Diminuir a quantidade? Vai diminuir a quantidade de candidatos. E a sobra, o partido só pega se tiver vereador com mais de 20% do quociente, que é 6 mil votos. E outra, eu não consigo mais ir para um partido pequeno, porque eu sou vereador, com mandato bom, tive 11.700 votos em Fortaleza para deputado, então eles já enxergam o meu tamanho. Esse tamanho que eles enxergam me impede de ir para vários partidos. Entendi. Então é um grande desafio político para mim, né? Mas assim, como eu estou pela fé e como para a minha missão... Cara, eu venho acompanhando já há algum tempo os vídeos que tu fazes no Instagram, né? Então aí eu vejo assim, pô, esse cara passa mais tempo na rua do que no próprio gabinete dele, né? Porque eu acho que no gabinete deve ser um turista dentro do teu gabinete. Porque ainda tem uns conteúdos. Não, tô dizendo assim, dentro de sala. Ficar aí no teu escritório. Porque o gabinete eu fico correndo pro plenário, né? A sessão, eu sou, junto com a Adair Júnior, os dois vereadores mais presentes da Câmara. Pronto, é o que eu tô dizendo assim, que tu quase não pisa dentro da tua sala lá, porque eu vejo assim, cara, tem dia que tu tá fazendo vídeo sábado à noite, que eu vi uns vídeos, acho que foi na beira-mar. Não, onde eu tô eu vejo a cidade, Aí eu acho muito legal eu vejo como o vereador como um agente de rua mesmo, que vê e fiscaliza essas situações, né, e é muito legal, e tem uma situação até que eu conversei com o Carlinhos, no nosso último programa, eu toquei no seu nome, eu acho que, não sei se você tivesse chegado, eu toquei no seu nome de uma oportunidade que você esteve em São Paulo, explicando a questão lá das vias dos motociclistas, dos ônibus e dos carros passando, né? Porque o Carlinhos, ele é ciclista. Aí até eu gaguejei que só aqui quando foi falar a diferença entre ciclovia e ciclofaixa, né? E, por exemplo, tem ruas aqui que foi colocado, que foi tema seu também, nessa gravação, na questão da ciclofaixa, colocada dentro de uma faixa de pista onde reduziu o espaço de tráfego de carros, caminhões e motocicletas, né? E aí são situações que levam a gente a interpretar... São situações que têm que ser estudadas. Estudadas e não Não são. O que eu falei é a questão da ciclo, porque nós temos ciclofaixa em várias ruas que não são ruas principais. Uhum. Hoje, nós temos uma imensa quantidade de motociclistas também que estão sendo multados, que não tem espaço para passar entre um carro e outro, que nas avenidas principais, como em São Paulo, como tem em São Paulo, seja também a de moto feita, entendeu? Nem que eles possam andar na faixa dos ônibus, que é outra alternativa. Então, eu estou jogando ideias para que essas alternativas elas sejam estudadas pela prefeitura. A gente tem que entender que todo mundo tem que ter o seu espaço. Né? A situação colocada foi essa. Eu tenho até é interessantíssimo, é o que você falou até agora. Porque não é porque eu seja um motociclista, porque eu ando de scooter também, né? Mas normalmente a gente só fala, né? O ser humano em si, a gente só fala das coisas do calo que incomoda a gente, não do que incomoda o outro. Mas uma situação que eu já via
e achava um pouco complicada essa questão das vias mesmo, né? Dessa relação entre faixas de ciclismo, faixas de transportes coletivos e carros e motocicletas. Mas também, uma recente que você falou foi a questão da viseira do motociclista. Cara, tá um sol de rachar, cara. Para você andar de motocicleta hoje, aqui ou em qualquer cidade do Nordeste, aqui de Ceará, você tem que andar todo fechado. Num semáforo que você para ali naquela área das motocicletas na frente dos carros, que você não pode levantar a viseira para você sentir um pouquinho de vento para tirar o abafado, porque você pode ser multado, uma câmera pode pegar você de viseira levantada e lhe dar... Cara, eu acho isso um absurdo, bicho. Bota absurdo nisso. Um absurdo, né? São vários absurdos que a gente se depara. Esse é outro tema que me irrita hoje profundamente, né? A falta de sensibilidade da MC, que utiliza erroneamente porque ele não te dá a foto, não te dá o vídeo, não te dá nada. Como é que tu pode te defender? Então, eles odando isso. Você tem ainda como fazer uma reclamação, uma coisa de defesa, mas como não adianta. Lá o órgão é completamente... É outro assunto que eu não gosto nem de falar, que são duas coisas que me irritam hoje, porque é um órgão que não funciona, ele funciona para arrecadar com somente essa função. Eu vou ter até que marquei hoje agora o Natal da Associação Beija-Flor, que é uma associação que trata de crianças com fissuras palatinas, né? Pô, lembrei agora, ano passado, quando eu te fiz o primeiro convite para a gente conversar, foi no início do ano passado, e eu me encontrei contigo num shopping, tu tava comprando umas bolas para fazer uma ação beneficente, né? Não, é só o que eu faço. Pois né? Assim, como... o tanto de projeto esportivo que existe e que não tem apoio de ninguém, que quando eu falo que o teu salário vai indo embora, te ajuda. Como é que eu vou negar o cara se dedica, você chega lá, a bola basicamente não existe mais. Como é que você não ajuda um projeto desse, né? Apesar de eu ter, graças a Deus, mesmo sendo vereador de oposição independente, como eu chamo, uma ajuda boa do secretário Osiris Pontes. Cara, para mim ele foi realmente um secretário sensacional. Mas, Danilo, e essa relação dentro lá da Câmara para essas ações beneficentes, assim, não vocês existe. conseguem, não a existe? Câmara não. Ou é do teu bolso ou é vindo do governo. Não existe. Nem assim, a Câmara tipo... não tem suporte financeiro para isso. Mas, assim, e os partidos são extremamente... cada macaco no seu galho aí nessa hora, não são muito... Estou perguntando porque, assim, você vive... Um partido mesmo no Brasil, existem muito poucos. né? Partido no Brasil é 3 ou 4. Não existe. Né? Tem coisa que você só aprende quando está lá dentro da política mesmo. Mas no frigir dos ovos, cara, tu tá gostando dessa experiência? Tá valendo a pena. Assim, se disser, Danilo, para a tua qualidade de vida, foi péssimo. Foi péssimo. Tá certo? Mas quando você chega no canto, a pessoa diz, olha, isso aqui salvou a minha vida. Aí você sente o quê? Né? Que vale a pena. Você, numa função pública, a pessoa diz, eu ia morrer e ele salvou a minha vida, isso aí, tudo aquele cansaço que tu tem... Vai embora. É missão. Vai embora. É a hora que você bota a cabeça no travesseiro, você tem 364 dias sem dormir direito. No dia que acontece isso, é o dia que você pode dormir até menos tempo, mas você dorme bem, né? E o ruim é você saber que é uma pessoa como eu, que tem graças a Deus, um mandato efetivo, proativo, e que, assim, os meus riscos de não ser eleito, como aconteceu para deputado, né? E que às vezes ocupa uma pessoa que não tem a mesma visão que você tem. Né? Aí é que a política começa a desencantar, porque a política no Brasil ela é muito financeira. A política do Brasil ela é muito da compra de votos. Principalmente aqui do Nordeste, principalmente na nossa cidade. Não existe a gratidão, muitas vezes, pelo que você fez por algum. Chega lá, alguém no dia, vai lá e dá o dinheiro, a pessoa vai. Lutei contra isso, inclusive, na campanha passada. Mas, infelizmente, é cultura, né, Dudu?
É como você falou, a gente estava falando ali do futebol e tal, né? Dessas ações. Cara, é algo que eu não consigo me conformar. Não consigo, mas alto e claro é como você falou. Cultura, né? Mas é isso, meu filho. Cara, e assim, ano que vem chegando, ano de eleição, né? Como você falou aí, já está nesse processo aí de pré-candidatura a um novo mandato como vereador. Quais são os projetos que o Danilo Lopes tem para o ano de 2024, fora essa campanha aí de reeleição, cara? Não, eu tenho os meus projetos profissionais, eles são muito desvinculados da política, né? Meus projetos pessoais também, né? Assim, encontrar o espaço é a maior dificuldade que eu vou ter, em qual local eu vou estar inserido, para ter uma possibilidade de eleição. Né? Aí vem uma campanha política que ela também não é fácil, ela tira muito da tua energia. Né? Consegue administrar, tu conseguiu administrar bem na época da... É muito cansativo para mim, sabe? Porque... Não, da pandemia foi... Aí 2020 foi excelente. Eu não era conhecido, eu não tinha demanda. 2022 já foi mais pesado. Eu tive que ir para o interior, agora não. Eu vou ficar em Fortaleza e eu tenho, por exemplo, aqui no Veneza Tropical, eu tenho um projeto de longevidade com o Flávio, que foi ex-aluno meu da Educação Física, que a gente tem no Edson Queiroz, aqui no João 23 e vai ter na Parangaba agora. Projeto orgânico do meu gabinete, não ganho nada por isso. Né? Com idosas. Né? A maioria idosas, nem todo mundo é idoso. Então, assim, houve uma atuação, né, do meu mandato em vários locais, eu vou ter que fazer visitas, vou ter que conversar, né, em se concretizando uma candidatura minha, né? Porque, como você falou, eu sou um pré-candidato, sou um vereador pré-candidato. Né? Até agora, pré-candidato, Deus que sabe. Continuando no mesmo partido. Continuo no mesmo partido, não sei. Não sabe. Quando eu te falo que a política você aprende justamente isso, né? Como eu não tenho uma questão ideológica, não permeio por ideologia A ou B, eu vou aquilo, a minha ideologia é fazer o bem e fazer com que as pessoas da minha cidade tenham qualidade de vida. Né, o que precisa é, né, uma eleição minha. Isso. E eu vou atrás de um partido que seja viável eu disputar, né, enquanto candidato. Como aconteceu quando eu fui para o Podemos na primeira, eu tinha chance nesse, eu não vou para um partido que eu não tenho chance de ir. Né? Então, o que vai determinar a escolha do meu partido é a possibilidade. Né? Aí depois a gente vê. E aí, uma coisa legal... Porque você, infelizmente, nesse país, a gente só se candidata se estiver dentro de um partido político. Né? Essa é a nação brasileira. Não existe candidatos independentes como tem na democracia americana. E, cara, essa ideia de fazer política, né? Fazer o bem sem ver a quem, é difícil a gente ver, cara. É difícil. É difícil porque, assim, a imagem de um político em nosso país, né? Ela nunca foi boa. É tipo assim, política e arte de futebol, né? É como se todo mundo, assim, não gostasse, vou dizer odiasse, mas não gostasse. É como se você já vê-lo como um adversário, já vê-lo com menos prazer. Então, assim, eu acho, não sei se veio de uma vertente, eu até vi agora, não sei se veio de uma vertente do seu pai ter sido arte de futebol, né? Que é uma profissão, na época, eu acho que um quebra-galho muito difícil, né? A política também... Onde eu estou inserido é difícil. Eu sou conselheiro do Ceará, todo conselheiro é vagabundo. Eu estou inserido na política, todo político é vagabundo. Por isso que eu digo, eu sou professor. Acabou. Porque professor é o contrário. Todo mundo é adorado por todos, né, cara? Então, eu sou professor. Né? Que maravilha, cara. Danilo, deixa eu te perguntar, cara, para a gente ir começando aqui nessa parte para encerrar nosso papo. Como o professor Danilo Lopes vê o Danilo, filho do saudoso Gilberto e da dona Elma? Eu vejo como uma criança que realizou todos os seus sonhos. E
como ele vê o político? Professor vendo o político. Vê como um político que é propositivo, que trabalha, que arregaça as mangas e que não depende do sistema. Realmente, eu sou independente e acabou-se. E como o Danilo vê o professor? Uma pessoa extremamente dedicada e que ama aquilo que faz. Realmente, o maior amor da minha vida é ser professor. Fui destinado para isso. Que legal, cara. Danilo, eu estou muito feliz, cara, por você ter aceitado o convite de vir conversar com a gente, mostrar um pouco para a galera conhecer um pouco mais de você, sabe? Quem é o Danilo, que hoje a gente vê muito nas redes sociais, principalmente eu acompanho muito no Instagram, né? Entender quem é aquele cara lá que enfrenta, que tem uma voz ativa, que enfrenta os seus argumentos, como você mesmo falou aqui, sem agredir ninguém, mas analisando os fatos e vendendo as suas ideias com a tentativa de melhora, né? E tendo a oportunidade de lhe conhecer lá de baixo, lá do berço, lá de trás, com toda essa sua trajetória até chegar nesse momento que você vive hoje, né? Costumo dizer que quando eu lembro de você, como o próprio Flávio também, que já veio aqui, o tio Flavinho, são caras incansáveis, né? Que não tem hora, não tem tempo e são pau para toda hora, pau para toda obra, né? E, cara, queria que você desse aí umas suas considerações finais, dizer aí para a galera onde é que a galera pode lhe acompanhar. Você está com um canal no YouTube agora também. De história, né? De história daqui da cidade. Fala um pouquinho aí antes da gente... Não, eu estou fazendo o resgate histórico da cidade, que a gente sabe que o nosso patrimônio histórico está completamente acabado, a ausência de cuidado, está vontade de chorar. Aí eu todo domingo tenho, né, uma história para o domingo, em que eu conto algo sobre a cidade, através de vídeos, e estou colocando no canal do YouTube. Se colocar histórias e histórias de Fortaleza por Danilo Lopes, vai para lá, né? E a gente tem o Instagram, tem o Facebook, tem o Instagram, tem o Twitter. Realmente eu não uso para política, o Twitter meu é futebol, né? Mas o Instagram é Danilo _Lopes oficial. Pode stalkear, ver, criticar, recebo crítica. Agora eu sou responsivo. Qualquer coisa minha que alguém vem com falta de educação, eu respondo com 2 vezes mais a falta de educação. Não deixe de fazer isso. Mas se o pessoal puder seguir o mandato, né, podem dar sugestões, que é a coisa melhor do mundo, que eu acho. Né? E a gente está nessa aí. Muito obrigado, Dudu, por esse convite. Eu fico muito feliz em poder estar revendo você e conversando com você. Cara, como eu falei, eu agradeço. Tenho admiração pelo professor Danilo, né? Pelo Danilo também, que eu conheci como colega de faculdade, né? E espero mesmo que você consiga sempre manter essa sua postura de um cara que tenta falar a sua verdade, né? Defender os seus ideais, né? E buscando sempre o que é melhor para o próximo, né? Porque eu lembro que dentro da faculdade mesmo você já era muito daquele de ajudar aos seus colegas. E eu até fui ajudado também, assim, tipo, nos corres do dia a dia. Não era tão corrido quanto o seu, mas mesmo assim ainda você chegava, nos ajudava bastante para tirar algumas dúvidas, às vezes que a gente pegava e tinha dificuldade. Então, assim, essa sua essência, não perca, cara, não perca, que é o que faz você ser uma grande pessoa. Muito obrigado. Que todos tiveram a oportunidade aqui de conhecer o Danilo. Muito obrigado. Tá, cara? Um abraço, cara. Muito obrigado. Gente, mais uma vez aí, fala aí de novo aí pra galera onde é que a galera vai te encontrar no Instagram, no canal do YouTube. Aí. Danilo _Lopes oficial é o Instagram. O do canal do YouTube eu vou colocar o link na bio do Instagram. Se botar histórias e histórias do Ceará, mas vai estar lá na bio. Pronto, no Twitter, para falar lá do Vozão. O Twitter eu nem sei como é que tá. Se tá Danilo Lopes Ferreira ou Danilo Lopes F. Tá. Né? Danilo Lopes F. É Danilo Lopes F, né, Natan? Aí você consegue encontrar também. Aí é futebol. Pode torcedor do Fortaleza também, que bom é a resenha. Não
Gente, mais uma vez, não esqueçam de curtir esse vídeo, assine o nosso canal e compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, aí nas suas redes sociais, tá? Obrigado pela presença, um beijo, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.